Bom dia, gente. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia? Boa tarde. Uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria. E essa pergunta, Amaury, eu comecei a trabalhar em 93. A primeira novela que eu fiz foi em 95, na Rede Manchete. De 95 até agora, 2024, a gente tem um panorama completamente diferente. Né? 95, a gente tinha, assim, existiam, obviamente, atores negros, nós sempre existimos, mas a gente não era escalado para fazer personagens, né? A gente fazia personagens periféricos, num elenco de 30, 40 pessoas, e tinha 1, 2, que não tinha história. Então não tinha as nossas histórias, não tinha subjetividade, não tinha nada, estava ali só figurando, passando atrás, ou enfim. E quando se falava muito, né, mas só faz empregado, só faz motorista, só faz... O problema não é fazer só empregado, motorista, doméstico. O problema é que essas pessoas sejam representadas e tenham histórias, subjetividades, e que estejam ali no centro da história. Isso não acontecia. E aí, o mercado que eu vejo hoje é um completamente diferente. A gente liga a televisão no Brasil, parece que a gente está no Brasil. Antes parecia que a gente estava num outro país que não o Brasil, sabe? Parecia que a gente estava numa Suécia, parecia que a gente estava, sei lá, na Alemanha. A gente não via o Brasil. Hoje em dia, eu ando pelo Projac, eu falo, gente, parece que está contando o Brasil aqui no Projac. São muitas pessoas negras passando, não só atores, né? A gente tem muitos profissionais negros trabalhando ali na criação, muitos cabeças de área, muito. Então, eu acho que a gente está mudando não só na tela, que é muito importante a gente mudar na tela, a gente se ver representado ali, mas a verdade é que quando você faz uma novela, você tem não sei quantos, sei lá, 300 pessoas na equipe, não sei quantas pessoas estão na equipe, mas é muito importante que a equipe toda tenha representantes de todas as etnias, sabe? E que os cabeças de arte também sejam assim. Você tem um diretor de arte negro, ele vai levar toda a história dele também, e toda a riqueza que ele tem para contar aquela história. O feminista negro vai contar toda a história, todo o histórico que ele tem, a vivência que ele tem, ele vai colocar ali. E o mais legal disso tudo, eu acho, é porque você muda os pontos de vista. A gente é o país que mais faz novela muitíssimo bem, é o que a gente faz de melhor aqui. E aí, as mesmas histórias contadas sob o mesmo ponto de vista, eu acho que isso já caducou. A gente está meio cansado, a gente quer outros pontos de vista. E a gente tem tantos pontos de vista nesse país, e eu acho que é isso que a gente precisa ter agora. Acho que já tem uma mudança sim, mas acho que a gente já tem um tantão aí para caminhar. Você é atora, você é uma artista, a música conta suas histórias também, e eu queria ouvir a sua visão sobre esse processo mais recente. Bom dia, boa tarde, gente. Eu sou da área mais da música, mas também tenho a mesma percepção que a Thaís em relação ao audiovisual. E no meu caso, na parte musical, eu comecei quando eu tinha uns 16 anos, eu já estou com 38, e naquela época, em Curitiba, era muito difícil ver artistas pretas nas festas de rap mesmo. Então, minhas maiores inspirações, influência da Negra Lee, Nega Giza, e Thaís e Glória Maria, Sandra de Sá. Eram essas, e continuam sendo até hoje, mas foi passando o tempo e permaneciam só elas. É como se tivesse naquela época era como se fosse muito difícil assim alcançar, tanto que pra gente pra minha geração, a nossa referência de poder, mulher poderosa na televisão era Thaís Araújo, ainda é. E a gente percebe que hoje tem uma leva bem maiores de pretos. Eu amo quando ligo a TV Globo e eu realmente me sinto representada. É muito legal ver meus familiares se sentindo representados em novelas, falando sobre a realidade deles, sem aquela coisa de parecer algo europeu, né? E na música eu senti aquela deficiência também de representatividade, para além do que eu já conhecia, que dava para contar no dedo de uma mão. Quando eu comecei a ter mais destaque no rap, na música brasileira em geral, eu percebi que tinha outras mulheres que pensavam como eu na música, o quanto era difícil pra gente, até em questão de valores. Nosso cachê sempre é mais baixo.
a nossa potência sempre é reduzida por conta da cor da nossa pele. Então, estou sempre esperando vitimismo, estou sempre esperando que a gente esteja sangrando. Então, quando a gente aparece sorrindo, pulando e colorida, parece que causa um certo espanto, parece que sai daquela comodidade que é onde o negro deveria estar na cabeça de uma sociedade mais limitada. A gente tem que primeiro tomar cuidado, que é para não voltar nenhum passo atrás, tá? E outra coisa que eu acho que a gente já se entendeu, e a população preta também, é que a gente vive num país capitalista, tudo certo. Nossa televisão, ela é comercial, tudo certo. Então, tem uma conta que é muito simples. A gente precisa consumir. E a gente precisa se consumir para a gente se ver mais. E isso que é o valor do nosso dinheiro. Onde é que a gente coloca o nosso dinheiro? Vou colocar o dinheiro em quem acredita em mim. Em quem não acredita em mim não vai ter o meu dinheiro, não vai ter a minha audiência, não vai ter a minha presença, não vai ter o meu prestígio. Então, e isso vale para toda e qualquer pessoa, da quem fatura mais a quem fatura menos. O dinheiro tem valor porque ele é seu. Então, seria muito bom viver no entendimento do valor do seu trabalho, do seu dinheiro, do que você conquista, onde você coloca ele. Né? Tendo essa noção, assim, eu esqueci a pergunta que você me fez. O que a gente precisa fazer e cuidar para que o processo continue? Então, achei isso. Primeiro, cuidar para não andar para trás. E segundo, saber que, cara, a gente precisa, para não andar para trás também, tem uma responsabilidade nossa, é saber o que a gente vai consumir. Investir nosso dinheiro nisso, nesse consumo. E aí também tem uma coisa que é muito legal, porque como é um universo muito pouco explorado, eu falo muito da teledramaturgia mais, que é onde eu atuo, você tem uma infinidade de histórias. Ali, quando a Viola Davis ganhou o Emmy, que ela fala para desenterrar essas histórias, é porque tem milhões e milhões e milhões de histórias, desde sempre, porque quem contou as histórias do Brasil e dos Estados Unidos também foi a população branca, sob o ponto de vista do povo branco. Só que esses dois países não foram construídos só pela população branca. Então você tem toda uma infinidade de milhões de histórias que estão aí enterradas. A gente, de fato, precisa enterrar essas histórias e contar essas histórias. Eu sempre digo assim, gente, se a Rede Globo decidisse fazer todas as novelas que ela já fez até hoje, e mudando só o ponto de vista, contando as histórias de quem estava à margem, a gente tem outras histórias. Quem sabe até melhores, mais divertidas, ou pelo menos elas vão ser inéditas. Porque quando a gente vê só um ponto de vista, a gente vê sempre a mesma história. Não é à toa que quando a gente liga, sei lá, no streaming qualquer, se tem alguma coisa, sei lá, sul-coreana, eu quero ver, é uma história que eu nunca vi, eu não conheço aquele universo, eu tenho curiosidade pelo novo. E quando o novo diz respeito à sua identidade também, você tem uma identificação, você cola diretamente, essa identificação direta, é muito bonita de acontecer. Aonde a gente investe nosso dinheiro, para onde nosso dinheiro está indo e quem realmente acredita na gente. É muito ruim se sentir uma ferramenta de exploração. E quando o artista negro ele ascende no mercado, ele acaba sendo meio que blindado de certas possibilidades de aprendizado. É meio que como se fosse uma máquina de moer a autoestima do artista preto. E aí a gente tem que ficar correndo para não cair naquela roda que esmaga a gente. E aí você percebe que várias coisas a gente não sabe. Quando você fica famoso ou começa a ganhar um dinheiro, muitas coisas a gente não sabe como lidar. Mas a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que têm essa força, que têm esse conhecimento. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue facilmente ter informações de pessoas pretas, estudadas, explicando melhor e se sente mais confortável com essas informações. Eu acho que para continuar caminhando e indo, é o que eu converso muito com as minhas amigas e amigos pretos da música, é que a gente precisa realmente se reeducar nessa parte de business. Porque senão a gente fica sendo passado para trás o tempo inteiro, a gente olha uma esteira achando que tá lá, chegou lá, e aí quando você percebe tem cláusulas ou entrelinhas que você ainda não pesquisou, não estudou, porque realmente pra gente é mais difícil. Tem que ser racional, cara. Não dá pra ser apaixonado no Brasil, senão tu vai cair. Eu trabalho há muitos anos, já trabalho desde 13 anos, eu vou fazer 46, são
anos aí de trabalho. Na resistência, mas eu tenho uma coisa que você falou, falta dinheiro, falta tempo, falta isso. Eu tenho plena consciência que eu continuei até aqui por uma questão, eu venho de uma família, meu núcleo familiar ele é muito forte economicamente. Né? Eu sou filha de um economista, uma pedagoga, né? Minha irmã, como falar, a Thaís é artista, mas minha irmã é médica. De fato, ter partido de um lugar diferente da corrida fez com que eu tivesse mais resistência. Tá? E você fala assim, a gente está falando da meritocracia, né? Não existe, eu não parti lá da frente, galera. Eu não tinha que trabalhar com botar comida em casa. A hora que me perturbava muito, eu falava, não quero mais, né? Mas aí, essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, a minha história é uma história muito de exceção, sabe? Exceção não serve para nada, não serve para confirmar a regra, né? Então, assim, a minha história ela é uma história muito que não dá para comparar com o resto da maioria da população brasileira, sabe? Que está num corre que é muito mais difícil do que foi o meu. Não que eu não tenha passado por dificuldades, não. Passei. Mas quando você não tem a obrigação de botar o arroz e feijão na mesa, assim, é muito mais fácil, sabe? Mas também não faz com que eu ignore o corre de pessoas com realidade muito diferente da minha. Porque eu sei também que uma mulher com a minha presença em determinados lugares, ela impacta e eu posso, enfim, impacta a vida de muitas pessoas que tiveram realidades completamente diferentes da minha e pode causar alguma mudança naquela vida, sabe? Mas partir de um outro na frente não dá nem pra falar. Você fala, cara, é muito desleal, na verdade. Eu parti de um lugar muito mais à frente. Difícil responder assim, como fazer, sabe? Se molda aquela coisa mais fria, ou você é tida como doida. E aí, pra resistir, pra chegar, eu acho que tem que dar algumas pitadas, né? É o atrevimento, são algumas coisas que eu tenho na minha personalidade que eu acho que acabou me ajudando a chegar até aqui, que é o atrevimento, a coragem infinita de batalhar. Eu sou uma pessoa da batalha mesmo, e eu tenho uma fé muito, muito grande, mas é triste chegar para a pessoa que está passando por dificuldade, né, e falar, tenha fé. Várias vezes a minha fé sempre esteve aqui e ainda assim eu não me sentia progredindo. Então, a base de muita pesquisa pessoal, eu fui ter computador e internet quando eu tinha 25 anos. E foi quando eu lancei meu álbum Batuque Freak, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com música. Você contou um roteiro maravilhoso, né? Juro que eu fiquei pensando no filme. Você, adolescente, seu namorado branco, o cabelo, Lauryn Hill. Vamos falar sobre isso depois? É um filme que a Thaís não está no filme. Hã? A Thaís já está no filme. A Thaís pode estar no filme, a gente conversa com Eu ela. posso fazer sua mãe. Olha só. Eu já imaginei que cara, esse cara virou o quê? Virou um visagista, um caracterizador, né? Porque o cara tem uma imagem que fala de proporção, que fala de cabelo. Gente, esse homem virou o quê? O que ele virou? Temos informações sobre a situação. Eu não falei mais com ele, porque na época eu comecei a cantar rap, ele me levou na sessão de rap e ele falou, o rap é eu. Ele estava indo tão bem. É a posse do homem sobre a mulher, entendeu? Pelo Danilo Rajadão. Se eu fosse assim, vocês não iam me conhecer. Eu ia estar lá, linda, careca, black power com ele, com 5 filhos. Nossa, a minha, por incrível que pareça, foi um processo bem longo. Porque, como eu disse, eu morei em muitos lugares, enfim, não sei se conhece Rio de Janeiro, mas eu sou nascida em Duque de Caxias, mas eu morei lá, eu nasci de 7 meses, enfim, acabei nascendo lá. Mas minha família morava em Pilares, ali vizinho do chão de Pilares mesmo, daquele meu filho aprendeu a tocar cavaquinho com o meu tio. Logo eu mudei para o Meier, que era um outro bairro, eu fiquei até os 10 anos de Meier e mudei para a Barra da Tijuca. Aí, eu cheguei na Barra, e a Barra só tinha gente branca. E eu. E era esquisitíssimo, porque ali eu vivia a minha adolescência.
Com 13 anos eu comecei a trabalhar como modelo. Aí eu vivia uma situação muito anacrônica, assim, porque eu estava na capa das revistas, Capricho, Carinho e tal, e ninguém queria ficar comigo. Então tinha uma coisa que era o universo da moda dizendo, ela é bonita, mas ninguém queria beijar minha boca. Então eu falava, meu Deus, parece a minha mãe dizendo que eu sou bonita, a moda dizendo que eu sou bonita. Que não serve pra muita coisa, né? Quando a mãe da gente fala, você é linda, eu falo, não, ninguém me quer. Né? Com 13, 14. Aí eu fui pra Bahia, que a Bahia salva, né, gente? Graças a Deus eu fui pra Bahia. Com 14 anos, aí dei meu primeiro beijo na boca. No menino negro, que dançava o rabo pinto. Dançava no bar, dançava essas coisas. Aí, mas aí a Bahia não era minha realidade, eu voltei pra minha realidade branca do Rio de Janeiro e continuei sendo assim muito humilhada, que ninguém queria ficar. Ninguém do meu condomínio, ninguém da minha escola, era um horror. Aí eu fiquei com um menino que fazia teatro comigo, e aí eu já tinha tipo 16, 17. Aí eu comecei a namorar um cara preto, que era netinho. E aí, antes disso, eu fui apresentada aos Racionais MCs. E aí minha vida mudou. Eu comecei a ouvir os Racionais e tinha uma identificação que, por mais que eu não vivesse na quebrada, tinha uma coisa que me ligava àquela galera. E eu não entendi o que era muito subjetivo. Uma vez eu fui ver com os meus amigos de condomínio um filme chamado Boys in the Hood, que eles odiaram e eu amei. E eu fiquei morrendo de vergonha de dizer que eu tinha amado. Porque eu falei que eu me identificava com aquela galera ali, era só uma galera preta. E aí o tempo foi passando, eu comecei a namorar o Netinho, fui entendendo um universo muito mais preto, de pessoas pretas, de Coab. Eu fui entendendo o que era aquilo ali. Aí passou um tempo, eu já estava famosa, mas já era Silva. Aí já era. Olha, eu tô falando que é recente o negócio, recente não, já era 30 anos já era Silva. Mas eu fui entendendo. Aí fui passando todas as novelas que vocês já viram. Todas as novelas passaram a Noia e o Rapaz Branco. Aí fui passando todas as novelas. Até que me deu um clique depois de Viver a Vida, que foi assim. Depois de Viver a Vida, tá, gente? Já tinha 30 anos. Eu falei, gente, eu sou preta. E tem uma coisa que me diferencia de todas as minhas outras colegas atrizes negras. É a minha vivência. É a minha experiência enquanto mulher preta nesse país. E isso tem que estar impresso, é a minha marca, em toda personagem minha. É isso que vai fazer a minha vida mudar, inclusive a minha vida enquanto artista. E aí foi isso. Encontro, teve um dia que encontrei com um shopping, eu sou dono de uma loja, estava decorando casa, não quer comprar um negócio na loja? Eu falei, não, já comprei na outra, obrigada.